Uma pesquisa da Fundação Abrinq, denominada Cenário da Infância e da Adolescência no Brasil, lançada em 2017, aponta, mediante a dados do IBGE, que 29,6% da população brasileira tem de 0 a 19 anos. Em 2015, ainda nessa pesquisa, identifica-se que a pauta prioritária do tocante do desenvolvimento de políticas para as crianças tem a ver com a educação e proteção. A Igreja, na sua tradição, se preocupa com a educação das crianças, ensinando-lhes a palavra de Deus. No entanto, junto a esta valiosa educação, outras ações vêm sendo requeridas, mediante um quadro de tamanha violência que elas vêm sofrendo. Olhar para atitudes de Jesus com as crianças pode nos ajudar a pensar sobre a cidadania celestial e sobre o pastoreio dessas pessoas tão importantes no reino de Deus. Amém? Então vamos ler Marcos 9, 33 e 37. Que diz assim: chegaram a Cafarnaum quando ela esteve em casa, perguntando-lhes o que estavam discutindo no caminho. Mas eles guardaram em silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles, pegando-a nos braços e disse-lhes: quem recebe desta criança em seu nome está me recebendo, e quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Amém? Vamos estar dando início à escola dominical. Amém? Vamos ao fundamento bíblico. O encontro de Jesus com as crianças mereceu registro em 3 evangelhos, que eram de Marcos, Mateus e Lucas. Os discípulos e demais seguidores ficavam perplexos quando Jesus deixava de atender as pessoas mais importantes e influentes, como faziam os grandes rabinos, para receber as crianças, pois a sociedade na época só valorizava a pessoa maior de idade do sexo masculino. E foi a partir do exemplo de criança que o mestre ensinou aos seus discípulos sobre as qualidades que capacitam as pessoas a alcançarem o reino de Deus. Certa vez, pois, um intenso dia de trabalho missionário, e enquanto retornavam para casa, os discípulos iniciaram uma discussão sobre quem dentre eles era o maior no reino dos céus. O diálogo foi feito de forma sutil para que Jesus não percebesse o teor da conversa. Isso provavelmente porque, conhecendo o mestre, eles sabiam que ele não aprovaria uma conversa como esta. A atitude de Jesus diante deste fato revela que eles não conheciam tão bem quanto pensavam, pois sendo conhecedor dos corações e dos pensamentos humanos, que é a referência a Mateus 9,4, o mestre, mesmo sabendo o que falavam, perguntou sobre o que vinham discutindo, pelo caminho. A intenção era confrontá-los e ensinar valores do reino de Deus. Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos, bem como criar a abertura para ensinar-lhes que o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16:7. Tomando então uma criança, colocou-a no meio deles e afirmou: qualquer que receber uma criança, tal como esta, em nome de mim, a mim me recebe. Qualquer que a mim receber, recebe ao meu Pai. Mais tarde, o mestre afirmou categoricamente e explicitamente que as crianças, fazem parte do reino. Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Marcos 10:14. Aquilo que, à primeira vista, parecia ser uma discussão banal, tornou-se um assunto de grande importância para Jesus, que se assentou para discuti-lo com os seus discípulos. O assentar-se era a postura
de quem se preparava para ensinar e ou aprender. Assim, o diálogo entre Jesus e os seus discípulos diante das crianças é mais do que uma audiência, torna-se um ensinamento e um desafio para aqueles que almejam alcançar o reino dos céus. Ao perceber seus discípulos disputando uma posição de poder entre si, Jesus questiona o conceito de importância ou status humano frente ao reino de Deus. Ele mostra a partir de uma criança presente na casa que era preciso esvaziar-se de conceitos adultos de vaidade, de soberba, para entender o significado de ser grande no reino, pois o coração infantil ainda não fora contaminado pelos conceitos e preconceitos com as pessoas adultas, analisam ideias e valores. Embora precisemos amadurecer em muitos aspectos da vida, há características das crianças que precisamos manter em nós, como a simplicidade, humildade, dependência de Deus e pureza. Vemos nas crianças tais atitudes que podem e devem inspirar as nossas vidas espiritual, nossa intimidade com Deus. Se por um lado, as crianças nos inspiram em sua simplicidade e espontaneidade, por outro, elas são entregues a nós para que possamos cuidar, educar e orientar mediante o caminho do Senhor, quer na nossa casa, quer na nossa comunidade de fé ou mesmo em nosso entorno. Nós temos a responsabilidade com as crianças. Todas as crianças são nossas crianças. Jesus falou aos discípulos sobre a importância de receberem as crianças. Receber uma criança é dar valor a ela, tal como fez Jesus quando tirou da margem e a colocou no centro e aconselha-la nos braços, tal como fez o mestre. À medida que o aprendizado de uma criança está diretamente relacionado com o espaço e a oportunidade de vivências e experiências oferecidas a ela, quanto mais se sentir acolhida e amada, quanto maior for preparada, animada, desafiada e chamada a participar da tarefa missionária da igreja, maior será o seu desenvolvimento na fé. A criança acolhida por Jesus frequentava um lar. O lar pode ser percebido como o primeiro ambiente para o exercício da fé, da vida religiosa. Muito do que somos hoje deve-se ao amor e educação que recebemos em nossa família ou na falta dela. É na família que temos nossa primeira visão de mundo e valores e também de Deus. Desta forma, é fundamental despertar a consciência da família para a importância e o cultivo de momentos devocionais em que a criança seja incluída. Se a família separa um tempo para estar com Deus, a criança entenderá que esses são momentos especiais e os guardará para toda a vida. Em Deuteronômio 6, do 6 ao 7, Moisés usa a expressão incular como estratégia de formar e educar as crianças. Incular significa gravar e imprimir algo no espírito de alguém. Hoje, outras marcas estão sendo inculadas no espírito das nossas crianças, marcas que muitas vezes decorrem de abandono, dos abusos e de maus tratos, da exploração sexual ou do trabalho infantil irracional, ou até mesmo do tráfico internacional de crianças. Os abusos e maus tratos incluem toda forma de negligência, omissão ou violência contra a criança. As formas mais comuns de violência são moral, física e psicológica. A violência, independente da forma, sempre resultará em danos ao desenvolvimento infantil como reflexo da vida adulta. O abuso sexual de crianças se dá quando a pessoa adulta ou adolescente viola sexualmente a criança. Ocorre de variadas formas, incluindo a sedução, alienação, carícias impróprias, exposição da criança à pornografia, introdução de pornografia infantil, prostituição infantil, participação em atividades sexuais, exposição indecente dos órgãos genitais, mamilos femininos, etc., com a intenção de satisfazer os seus próprios desejos sexuais ou de terceiros. O trabalho infantil
é toda forma de trabalho realizado por crianças e adolescentes proibido por lei e fora da idade legal. Não é permitido qualquer trabalho de crianças, salvo exceções legais, ou adolescentes e os que prive de escolarização ou interfira na capacidade de frequentar a escola regularmente, ou ainda trabalhos considerados mentalmente, fisicamente, socialmente ou moralmente perigosos e prejudiciais. Se as crianças são exemplos para nós, nós também precisamos ser exemplos para elas, protegendo-as, ensinando-as a se proteger e educando-as com amor, na fé. Por isso, Jesus olha para elas como parte do rebanho a pastorear, como cidadãs do reino, e, portanto, nada pode impedi-las de desfrutar as bênçãos do reino. O gesto de Jesus para com as crianças nos ensina como devemos tratá-las. Todas as crianças necessitam ser cuidadas com respeito e afeto, e devemos fazer tudo o que for possível para que elas estejam sempre próximas a Jesus. Acolher as crianças com amor contribui para que elas se sintam seguras, confiantes. As crianças têm muito a ensinar sobre como viver no reino de Deus. Discípulas e discípulos devem inspirar nas palavras de Jesus, buscando caminhos da simplicidade, se afastando da arrogância que nos conduz para os caminhos da perdição. Além disso, como a igreja, a semelhança de Jesus, devemos pastorear as crianças. Elas estão em nosso meio e são parte da família da fé, o povo de Deus. Por isso, precisam para sempre encontrar na igreja portas abertas, um espaço onde são acolhidas e amadas incondicionalmente, onde encontram um ambiente favorável para desenvolver a sua fé. Além disso, elas precisam ser cuidadas, respeitadas e ouvidas, pois são também instrumento da revelação de Deus. Para concluir nosso estudo aqui, a gente vê como que é importante as crianças no reino de Deus, porque é desde a criança que a gente vai ensinar, e o que ela aprender na sua juventude, ela vai levar para toda a vida. Estima-se que naquela época, essa criança, pela cultura da época, ela era uma criança servente. Ela estava ali na casa, ajudando a servir, ajudando a fazer as coisas. Ela era como uma escravazinha, uma serventezinha. Dessa forma que é tratada as crianças naquela época, principalmente de casas mais humildes. Então, era uma criança que ela desde pequena ela já sabia que ela estava ali para servir. E quando ela é chamada para o centro, é algo que é totalmente fora do comum para aquela época. Porque hoje a gente vê que a gente trata nossas crianças com mais amor e com mais carinho. Mas eu tenho aqui para trazer algo de extrema importância. O cuidado maior que a gente tem que ter com as crianças, porque a gente tem muito acesso à internet, muitas crianças já têm celular, já têm redes sociais, já tem Instagram, Facebook, YouTube, e toda essa informação ela não sabe filtrar. E a falta de maturidade das crianças dificulta esse filtro. E há formas de a gente estar cuidando, por exemplo, o celular. Se a gente criar um e-mail, como eu fiz com meu filho, um e-mail que tenha a idade dele, então já reconhece que ele é um menor de idade. Quando sobe esse e-mail no celular, eu tenho que botar no meu celular o Google Family, para poder controlar o celular dele. Se eu colocar, eu posso pelo meu celular dizer quantas horas ele fica em cada jogo, eu posso dizer se ele joga ou não, eu posso bloquear os jogos, eu bloqueio o conteúdo. Nenhum conteúdo que é para maior de 18 anos ele pode ver, ele só pode ver classificação livre. Nem maior de 12 anos ele pode ver. E se eu preciso de alguma coisa, eu preciso liberar no meu celular para que possa ser usado no celular dele. E é uma forma de estar limitando. Eu sei que hoje é extremamente difícil, principalmente porque as crianças vê tudo as outras usando e muitas outras crianças não têm esse cuidado. Mas é muito importante porque
o acesso à informação para a criança, você vai acabar fazendo com que ela perca a inocência muito cedo. E é de extrema importância a inocência. Amém? A gente tem que tomar um cuidado muito grande. Outro lado é o cuidado de que a criança entenda que nem todo mundo é tio e tia, nem todo mundo é confiável. É a gente ter o cuidado de estar olhando as crianças e não permitir que elas vão com qualquer um, né? Hoje no Brasil, 3 crianças ou adolescentes são abusadas sexualmente por hora. Uma estatística hoje no Brasil. E a gente vê que muitas das vezes são pessoas que estão muito próximas à família, amigos da família, até parentes. Então um cuidado muito grande requer com as crianças. E a gente vê tamanha importância elas são no reino dos céus. Amém? E como eu já tenho dito muito, se você está debaixo da governança de Deus, você está inserido dentro do reino de Deus. Se sua casa está inserida dentro do reino de Deus, entenda que a maior no reino são as crianças. E nossa fé, nosso espírito tem que ser como as crianças. Amém? Porque aquela criancinha que Jesus pegou e chamou para o centro, ela era servente da casa. Mas ela não fazia aquilo ali por obrigação. Ela fazia aquilo ali por amor. Ela não entendia o que ela estava fazendo, mas ela sabia que ela estava contribuindo. A criança, ela gosta de ajudar, ela gosta de estar junto, ela gosta de estar ouvindo, de ser ouvida, de ter seu espaço. Aprenda a dar isso e aprenda a ensinar a sua fé, ensinar a Bíblia. Incentive a orar, incentive a ler a Bíblia, incentive a conversar sobre. Amém? Como eu tenho colocado nas aulas para as crianças, não basta só colocar as aulas para a criança, você tem que assistir junto e ensinar elas, porque elas vão aprender o caminho certo contigo. Amém? Então é de extrema importância a gente estar olhando para nossas crianças e estar cuidando. Não só nossos filhos, mas também todas as crianças da nossa comunidade de fé, ao entorno. Amém? Não precisa ser intruso na vida das crianças, mas você pode muito bem conversar com os pais, você pode orientar, você pode orar principalmente. Amém? E que possamos orar e chamar as crianças da nossa comunidade de fé pelo nome. Amém? Então, em nome de Jesus, vamos estar dando um foco em oração pelas nossas crianças, pelas nossas famílias. Amém? Então, vamos estar orando neste momento. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui, ó Pai. Muito obrigado por essa aula, por esse ensinamento, Senhor. Senhor, que possamos colocar em nossos corações a importância das crianças, ó Pai. A importância de cuidado, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Esteja guardando, ó Pai, as nossas crianças, Senhor. Esteja guardando elas para que o homem mau não as toque, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que a Tua mão esteja sobre cada criancinha da nossa igreja, do nosso lar, em volta das nossas casas, as crianças que a gente lida no dia a dia, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, porque vamos ser como crianças, ó Pai, ter a pureza de Te adorar em espírito e em verdade, Senhor. A inocência de entender o quanto Você nos ama, sem querer nada em troca, ó Pai. Queremos apenas Te adorar, ó Pai. Em nome de Jesus, que possamos observar melhor para nossas crianças, ó Pai, com um olhar de amor e cuidado como Tu tem olhado para nós, ó Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. E que a Tua palavra, Senhor, crie raízes em nossos corações. Em nome de Jesus, amém e amém.